Olá, meninos e meninas. Oi, meu povo. As nossas águas subterrâneas, elas fazem parte de qualquer quantidade de água. Deixa eu marcar aqui para vocês. Qualquer quantidade de água presente abaixo da nossa superfície terrestre, ou seja, no nosso subsolo. Essas águas, elas podem ser encontradas nos poros, fraturas, falhas das rochas ou até mesmo em espaços maiores, como cavernas subterrâneas. Elas formam um importante recurso natural. Por quê? Porque é um processo natural. Tudo se vê através da chuva, a água acumulada da chuva, pois em muitos casos abastece as grandes sociedades em maior quantidade do que os rios, porque essas águas conseguem abastecer também grandes cidades através de geração de água e geração de energia. Obviamente, quanto maior for o nível de infiltração da água no solo, maiores deverão ser as reservas subterrâneas hídricas, ou seja, quanto mais água armazenada no nosso subsolo, mais água conseguiremos depois encontrar para o nosso desenvolvimento. Essa quantidade de água acumulada no nosso subsolo, ou seja, as nossas águas subterrâneas, elas são divididas em 4 fatores que vamos conhecer agora. O nosso primeiro fator é a porosidade do solo. O que significa? São solos menos permeáveis ou menos porosos que apresentam dificuldade para a infiltração da água. Ou seja, é a parte inicial, é a parte que o solo tem grande dificuldade pela questão de rochas que ele encontra. Em rochas argilosas, por exemplo, essa porosidade é menor, aumentando assim o nível de impermeabilidade. Por quê? Na parte argilosa, principalmente nas áreas dos mangues, essa argila, essa areia, ela consegue armazenar e fazer com que o solo ele permaneça úmido. O nosso segundo fator é a declividade, que são terrenos mais planos ou com baixíssimo nível de declividade, que apresenta maior tendência à infiltração, ou seja, o nível de descida do terreno, pois a água ficará mais tempo sobre o solo, ou seja, ela tem mais dificuldade de penetrar por conta da declividade dessa água. Consequentemente, áreas mais íngremes apresentam um nível de escoamento maior, também com maior atuação de processos erosivos. Como assim, professora? Quanto mais inclinado for a descida, com mais facilidade essa água irá escorrer. Quando ela não tem tanta declividade, ou seja, a sua descida não é proporcional, essa água ela pode ficar acumulada por um tempo no nosso solo. E assim essa água pode acabar se contaminando até ela infiltrar no nosso subsolo. Temos o nosso terceiro fator, que é a presença da vegetação. Ela deixa o solo mais suscetível ao recebimento da carga da água e também ajuda na contenção da velocidade da água, das gotas da chuva, ou seja, a vegetação ela ajuda a controlar o nível de água que está sendo jorrado por conta do excesso de chuva, porque as suas raízes, elas também precisam de água para o seu sustento, para o seu alimento. Então, ela vai ajudar tanto no processo de infiltração dessa água no subsolo, porque ela vai tirar uma parte para o seu sustento e deixar armazenada no seu caule, favorecendo assim a infiltração e o abastecimento dos lençóis freáticos, porque ela vai ajudar nesse processo de armazenamento de água. E o nosso quarto fator, qual é? Exatamente, velocidade de queda da chuva, que são chuvas mais fortes e rápidas que apresentam um nível maior de escoamento da água. O contrário da chuva mais lenta e fraca, em que a água cai em menor quantidade e tem mais tempo para infiltrar na superfície. O solo leva mais tempo para ficar saturado. Então, para entender, quanto mais rápido essa água cai, a sua velocidade ao se chocar com o solo facilita a infiltração dessa água no nosso subsolo, ou seja, nos lençóis freáticos. Quanto mais lento,
mais difícil esse processo, porque a água vai ficar acumulada no nosso solo, permitindo assim a facilidade da sua contaminação. O acúmulo dessas águas subterrâneas, elas são relacionadas com um processo que são chamados de aquíferos. Então, podemos dizer que águas subterrâneas e aquíferos são as mesmas características, têm as mesmas definições, estão localizados dentro do mesmo espaço? Exatamente. Mas nós temos dentro do nosso território, ou seja, no Brasil, dois grandes aquíferos, ou seja, aqueles localizados em grande proporção com águas subterrâneas acumuladas. Quais são esses dois? O aquífero Uguarani, que fica localizado em 3 regiões do Brasil. Quais são essas? Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E de acordo com essas 3 regiões, podemos definir elas com uma outra nomenclatura. Que nomenclatura é essa? Deixa eu mudar aqui a cor para vocês. Elas podem ser chamadas de Centro-Sul. Então, quando a gente fala de região Centro-Sul, é porque ela abrange 3 regiões do Brasil. Quais são elas? Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Além dessas regiões do Brasil, também podemos encontrar na região Norte. Só que não é o aquífero do Guarani, é um outro tipo de aquífero. E qual é esse? É o Alter do Chão, que fica localizado na região Norte. Especificamente em 3 estados. Quais são esses estados? Vou colocar aqui para vocês. Amazonas, Pará e Amapá. Entre eles, o de maior destaque é o do Amazonas por conta da sua capital, Manaus, que consegue receber e utilizar 40% das águas subterrâneas, ou seja, do aquífero do Alter do Chão. Então, mais uma vez, o Brasil tem 2 grandes aquíferos. Quais são esses dois? O Guarani e o Alter do Chão. O Guarani localizado em 3 regiões, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e o Alter do Chão localizado na região Norte. Estados que são beneficiados com o aquífero Alter no Chão: Amazonas, Pará e Amapá. E o Guarani, além do Brasil se beneficiar, ainda tem mais 3 outros países também que se beneficiam com o aquífero do Guarani. Quais são esses países? Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, o aquífero do Guarani, ele abrange um território que beneficia 4 países. Quais são os 4? Mais uma vez, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Dentro do território do Brasil, ele beneficia 3 regiões, que é a Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Juntando as 3, definimos como sub-região Centro-Sul. E nós temos o segundo aquífero, que é o Alter do Chão, que beneficia apenas a região Norte, especificamente 3 estados: Amazonas, Pará e Amapá. Principalmente o estado de Amazonas por conta da sua capital. Qual é a capital? Manaus, que se beneficia com 40% das águas subterrâneas do aquífero Alter do Chão. As nossas águas subterrâneas são aquelas presentes no nosso subsolo, ou seja, no subsolo do nosso planeta. Não é só do nosso país, é de todo o nosso planeta. Abrange todos os continentes. Então, cada país tem águas subterrâneas armazenadas e elas têm seus principais aquíferos. Esses aquíferos, ou seja, essas águas subterrâneas, são quase sempre de água doce, por conta da água da chuva, própria para o consumo humano. Por isso que as nossas bacias hidrográficas, que estudamos na aula anterior, que faz parte também do auxílio para o desenvolvimento da grande população, ou seja, das grandes cidades, através das usinas hidrelétricas, que gera energia, e nós temos também para o nosso abastecimento de água. Então, essas águas subterrâneas, elas precisam ser preservadas, elas precisam ser cuidadas para evitar a sua contaminação, a sua poluição, principalmente da vegetação, porque essa vegetação vai acabar armazenando essa contaminação e levando para a água subterrânea nos nossos lençóis freáticos,
e prejudicando toda a nossa população mundial. É uma preocupação de todos, não só de um. Podemos ser de extração complexa em função da profundidade do aquífero ou da presença de rochas mais duras. Como assim, professora? Observando aqui a imagem, podemos identificar aqui um poço artesanal. O que é esse poço artesanal? É aquele poço feito pelo homem para encontrar água e ajudar no abastecimento não só de uma família, mas sim de bairros, municípios ou até mesmo de um estado. E aqui a sua profundidade de grande escala, ultrapassando as argilas, ultrapassando cascalhos, que são rochas. Nós temos aqui a rocha impermeável, que é a pedra calcária, e ele consegue encontrar aqui, ó, a quantidade de água nas subterrânea, que vai ajudar no abastecimento dessas famílias. De onde vem essa água? Inicialmente ela vem da chuva. Então é uma água doce que devemos evitar as nossas poluições atmosféricas, que essa poluição vai ocasionar uma chuva ácida, que essa chuva ácida é uma chuva contaminada por conta do excesso de poluição que tem na nossa atmosfera. Então, tudo é relacionado a um ciclo. Precisa se cuidar do clima, precisa se cuidar da vegetação, precisa se cuidar dos rios. Por quê? Porque tudo isso vai trazer retorno para a sociedade. E chegamos ao fim a mais uma aula de geografia. Espero que tenham gostado, que